Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje vou falar um pouco sobre a parte de expressões numéricas, certo? E para essa aula de hoje, eu coloquei aí os seguintes objetivos. Inicialmente, a apresentação dos principais conceitos para a resolução de expressões numéricas, né? Então, nós iremos falar aí da parte aritmética da coisa. Na sequência, eu vou comentar um pouco também sobre as propriedades relacionadas às expressões numéricas. Então, nós temos toda uma sequência a ser seguida, né? Quais operações realizar primeiros, quais símbolos nós devemos respeitar aí em termos de prioridade na solução de uma expressão numérica. E, por fim, eu trago alguns exemplos teóricos com cálculos numéricos. Então, eu coloco aí algumas expressões para que juntos possamos desenvolvê-las, né, utilizando aí os conceitos da aula de hoje. Muito bem. Então, partimos aí, inicialmente, para a definição de expressões numéricas. Nós temos que expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Daí nós temos aí soma, subtração, divisão ou multiplicação, né? Nós temos aí as 4 operações básicas, né, da matemática que nós devemos seguir, né, uma ordem aí para que as expressões numéricas apresentem soluções corretas. Para encontrar sempre um mesmo valor quando calculamos uma expressão numérica, usamos regras que definem a ordem que as operações serão feitas, né? O que eu acabei de falar aí, reiterando, temos que verificar, puxa, tem uma multiplicação e uma soma. O que eu faço primeiro, multiplicação ou a soma? Né? Tem uma divisão e uma subtração, por qual começar? Né? Então, a gente vai entender hoje essa parte, né, do sequenciamento mesmo no processo de resolução de expressões numéricas. E inicialmente teremos essa parte mais informativa e na sequência lá para o final dessa aula eu colocarei aí alguns exemplos para entendermos com números, né, de forma numérica. Legal. Falando agora da ordem já, né, das operações aritméticas, nós devemos resolver as operações que aparecem em uma expressão numérica da seguinte ordem, tá? Então, nós temos aqui o primeiro ponto aí a se abordar, né, numa resolução de expressão numérica, é ver se existe potenciação ou radiciação naquela expressão, né? Ou seja, quando tem alguma raiz, uma raiz quadrada, por exemplo, ou quando tem ali alguma potência, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, 5 elevado ao cubo, né? Nós iremos estudar mais para frente essa questão aqui de potenciação, radiciação, tem umas regrinhas aqui inerentes de cada uma delas, mas se tivéssemos aí, né, em expressões numéricas, alguma potenciação ou radiciação seriam as primeiras operações a serem realizadas. Segundo ponto, o segundo passo, melhor dizendo, seria partir para multiplicação e divisão, tá? Então, se existe multiplicação e divisão e não tem, por exemplo, potenciação e radiciação, a gente começa pelos passo 2, né? Já que não teria potenciação e radiciação, que vai ser o nosso caso hoje, já que não estudamos essa parte aqui, tá? De potências e radiciação, nós iremos trabalhar com multiplicação e divisão, que seria, portanto, o primeiro ponto aí
a ser observado na resolução de expressões numéricas. E o terceiro e último passo seria executarmos aí as somas e subtrações, tá certo? Então, essa é a ordem que devemos seguir para chegarmos aí em um resultado correto. Deixo aqui uma observação adicional, né? Ó, se a expressão apresentar mais de uma operação com a mesma prioridade, né? Então eu tenho, por exemplo, multiplicação e divisão, por onde começo, né? Deve-se começar com a que aparece primeiro, ou seja, da esquerda para a direita. Tá? Então aqui eu coloco um exemplo. Ó, temos aqui 87 mais 7 vezes 85 menos 120. Né? Então, temos uma multiplicação, começamos por ela. 595, 87 e 120 eu mantive apenas. Como eu tenho mesma prioridade aqui, ó, soma e subtração, o terceiro passo, né? Mas estão ali na mesma hierarquia. Então eu começo de quem está mais à esquerda, né? Então quem está mais à esquerda é o 87, que está somando, né? 595. Então faço essa operação e depois subtraio dos 120. Teremos 682 menos 120, chegando em 562. Outro exemplo aqui, ó. 25 mais 62 dividido por 12, menos raiz quadrada de 169 mais 42. Então, opa, aqui temos um exemplo aí tranquilo, né, de radiciação. Então, temos que começar por ele, né? Essa raiz aqui, esse ponto aqui de radiciação é o primeiro ponto na solução de uma expressão numérica. Então, raiz de 169 é 13. Então, vai ficar tudo isso daqui, menos 13, que é a solução dessa raiz, mais 42. Legal, tenho soma, subtração e outra soma, mas tem uma divisão. Divisão é prioridade, então eu parto para essa divisão, 36. Dividido por 12 dá 3, né? Então, o resto eu copio simplesmente e resolvo. Ó, quem está mais à esquerda, 25 mais 3, que dá 28. Menos 13 mais 42, que eu copio. Quem está mais à esquerda, 28 menos 13. Dá 15 mais 42. Resolvendo, chegamos em 57. Tá? Então, esse é o resultado final para este segundo exemplo. Agora eu vou falar um pouco sobre a utilização de símbolos. Tá? Então, nós temos que nas expressões numéricas usamos parênteses muitas vezes, né, para separar ali uma parte da expressão, colchetes e ainda utilizamos chaves, tá? Sempre que for necessário alterar aí a prioridade de operações. Então eu tenho ali um conjunto, né, de operações aritméticas e eu quero dar uma prioridade maior para uma parte aí dessa expressão. Eu devo começar utilizando aí estes símbolos, parênteses, colchetes e chaves. Quando aparecer esses símbolos, iremos resolver a expressão da seguinte forma. Tem também uma sequência. Tá? Primeiro, as operações que estão dentro dos parênteses. Então, eu tenho ali os parênteses, né? E daí eu terei alguma coisa dentro aqui. Então, eu começo por essa parcela dentro dos parênteses. Segundo passo, resolver aí as operações que estão dentro dos colchetes. Então, quem está dentro dos colchetes? O segundo passo da resolução. E por óbvio, fechamos aí com as operações que estão dentro das chaves. Tá?
tá? Representados aqui por esse símbolo. Então, dentro daquela prioridade inicial, né, que colocamos, potenciação e radiciação, multiplicação e divisão e soma e subtração, temos também aqui uma prioridade para resolução de expressões numéricas quando utilizamos símbolos. Então, começamos aí pelos parênteses, partimos para o colchetes na sequência e, por fim, finalizamos resolvendo o que estão dentro das chaves. É legal? Tranquilo, né? Agora eu deixo aqui alguns exemplos, né, utilizando símbolos. Então aqui eu já vou colocar aquela primeira parte, né, de prioridades com as operações aritméticas, unindo agora com a utilização aí de símbolos em expressões numéricas. Então, primeiro caso, temos aí, 5 vezes, abre parênteses, 64 menos 12 dividido por 4, fecha parênteses, mais 5. Pela regrinha, resolvemos primeiro quem está dentro dos parênteses. Tá? E dentro dos parênteses, nós temos aqui esse carinha subtraindo e temos uma divisão. Começamos, portanto, pela divisão. 12 dividido por 4, 3. O resto eu apenas copio. Dentro do parênteses agora, nós temos 64 menos 3, que dá 61. Ficando, portanto, 5 vezes 61 mais 5. Temos uma multiplicação, resolvo ela inicialmente, para que depois eu possa somar aqui com 5, resultando em 310. Segundo caso, nós temos aqui 8 menos, abre colchetes, menos, abre parênteses, 6 mais 4, fecha parênteses, mais, abre parênteses, 3 menos 2 menos 1, fecha parênteses, fecha colchetes. Isso aqui já é mais elaborado, né? Tem colchetes aí junto. Primeiro que a gente faz, resolve o que está dentro dos parênteses. Não é isso? Então, resolvendo o que nós temos dentro dos parênteses, vai ficar o seguinte: 6 mais 4 dá 10. Não, resolvi, então menos 10. Né? Beleza. Só que esse cara é quem está mais à esquerda, então eu resolvo ele primeiro. Daí, depois eu resolvo este carinha, ó. 3 menos 2 dá 1. Menos 1 eu copio, vai ficar isso aqui. Temos agora um parênteses aqui, ó, 1 menos 1. Resolvo, dá 0. Tá? Daí teremos 8 menos, abre colchetes, menos 10 mais 0. Quem está dentro do colchetes, menos 10 mais 0, menos 10. E ficaremos com 8 menos menos 10. Tem uma regrinha que é o seguinte: quando eu tenho menos com menos, ou mais com mais, ou seja, sinais iguais, multiplicando, nós temos um sinal resultante sempre positivo. Então, menos com menos dará mais. 8 mais 10, 18. Tá? Temos aí mais dois exemplos, né, um pouco mais complexos para a gente evoluir aí no tema. O primeiro exemplo é esse daqui, ó, já coloco, além do parênteses e colchetes, eu começo a trabalhar com chaves. Tá? Então temos essa expressão. Quem é a parte mais interna aqui, ó? 15 menos 7, que está dentro do parênteses. Então a gente resolve. 15 menos 7 dá quanto? Dá 8. Ó, resolvi isso aqui, ó. Então, aliás, dá 8 aqui. Esse 8 vem lá do fim, né? Fechando as chaves aqui, nós temos 8. Copiei esse 8. 15 menos 7 dá 8. Muito bem. O resto eu apenas copio. E eu vejo quem está mais interno agora. 14 mais 8, que é quem está dentro do colchetes. É o segundo passo, né?
na regra dos símbolos. 14 mais 8 dá 22. O resto eu copio, 5, 8, 3 copio. Quem está mais interno aqui é quem está dentro das chaves. Então, se eu fizer 5 menos 22 mais 8, nós teremos menos 9. Tá? Sinais diferentes, ó, mais com menos, dará sempre menos. Tá? Então, teremos 3 menos 9, chegaremos em menos 6. E para finalizar, eu coloco aqui essa expressão aí um pouco mais complexa, né? A mais complexa da aula de hoje, né? Então, nós temos aqui uma divisão, né? 480 dividido por chaves, 20 que multiplica colchetes, 86 menos 12, vezes parênteses, 5 mais 2, fecha parênteses, fecha colchetes, 2, não tem nada aqui no meio, então significa que vai estar multiplicando, tá? E fecha chaves. Quinta mais interno, 5 mais 2. Né? 5 mais 2, 7. Certo? Daí sobra quem está dentro do colchetes, para resolvermos. Só que dentro do colchetes tem a prioridade aritmética. Tem uma subtração e uma multiplicação. Resolvo aqui a multiplicação, 12 vezes 7 dá 84. Agora eu posso resolver 86 menos 84, 2. Tá? Esse 2 está multiplicando 20, né, com ponto. Nesse lado não tem ponto, mas é como se tivesse, tá? Se não tiver, a mesma coisa que estar multiplicando. Então eu resolvo agora as multiplicações dentro das chaves. Né? Teremos 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 20, 80. Daí eu posso resolver, ó. 480 dividido por 80, 6. Tá certo? Então, esses são os procedimentos que nós seguimos quando estamos trabalhando com números, tá? Operações aritméticas. E isso tem que estar muito claro aí para todos, porque nós iremos evoluir, né? A gente começa aí recordando alguns conceitos de conjuntos numéricos, né? Depois passamos ali para a parte de Sistema Internacional de Medidas, múltiplos, submúltiplos. Já entramos agora aí em alguns cálculos, né, com expressões matemáticas. E assim a gente vai evoluindo ao longo das aulas, tá? Então, sempre que ficar alguma dúvida, alguma pergunta que vocês tenham, aproveitem a aula para sanar essas dúvidas. Certo, turma? Agradeço a todos aí pela atenção mais uma vez. Lembrando sempre que eu estou disponível no chat da turma durante a aula. Podem mandar lá suas perguntas, questionamentos que iremos responder aí. Estaremos trocando em figurinha durante as aulas para que vocês possam ter um melhor rendimento possível. Certo? Grato a todos mais uma vez pela atenção. Bons estudos. Até!